Abra comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém? A palavra do Senhor diz: um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: dize o mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Diz, pois, qual deles o amarás mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: julgastes bem. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra, Deus. Oh Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos o livro aberto sobre nossos olhos, na certeza de que o Senhor tem algo profundo, algo do trono da graça, para vir de encontro ao nosso coração, para provocar um sentimento de mudança, de transformação em nossas vidas, para que possamos sair daqui com uma mentalidade convertida ao Senhor, uma mentalidade transformada acerca da tua palavra, acerca do evangelho, acerca do Senhor em nossas vidas. Fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz nesta noite, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, queridos. Eu quero trazer texto dessa mulher, essa história, essa experiência que Jesus teve com esta mulher. E é tão interessante que eu gostaria que vocês voltassem comigo no versículo 37. Olha o que o texto começa dizendo: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Nós damos início à mensagem lembrando a vocês de que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele
ele não tinha dificuldade para se relacionar com as pessoas. O problema que Jesus tinha com o homem era a incredulidade, o farisaísmo, era a religiosidade. O problema que Jesus tinha era o fato dele não ser aceito, dele não ser recebido, sendo este o enviado de Deus, sendo este o próprio Filho de Deus. O problema de Cristo era esse. Não era simplesmente o pecado que as pessoas cometiam, não era simplesmente o ato do pecado que uma pessoa pudesse cometer ou a outra, enfim. Se fosse assim, nenhum de nós talvez estaríamos aqui, porque a verdade é que não há nenhum justo sequer. Todos nós nascemos em pecados e vamos morrer em pecado. Há uma natureza dentro de nós, essa natureza, ela jamais pode ser retirada das nossas vidas, que é a natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. Ainda que viemos em total inocência, mas devido ao primeiro pecado, todo que nasce, nasce em pecado. E então, esse texto começa dizendo: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Preste atenção que esta mulher, ela era tida pelos fariseus como pecadora, mas ela tinha no coração o desejo de honrar o Senhor Jesus. Ela tinha no coração um desejo de agradá-lo. Ela queria servi-lo. Ela queria adorá-lo. Ela queria ser grata com ele, mesmo que talvez ele não tivesse feito nada por ela até então. Ela queria expressar um sentimento de adoração por aquele homem. Ainda que todos aqueles fariseus não pudessem vê-lo como homem-deus, aquela mulher, sendo pecadora, conhecida pelos religiosos como pecadora, ela, sem ter qualquer conhecimento, talvez, das Escrituras, ela teve uma visão muito mais ampla da pessoa de Cristo do que qualquer outro religioso que estivesse ali naquele lugar. O que eu quero que você entenda é que a mulher pecadora, ela conseguiu ver naquela pessoa Jesus algo que todos aqueles religiosos não conseguiam ver. Isto é, talvez, a base desta mensagem. O foco desta mensagem é fazê-los entender que a forma de vermos Deus não está limitado pelo tanto de pecado que eu tenho ou não, pelo quanto eu sou pecador ou não. A forma de eu ver Deus está condicionada pelo tanto que eu creio ou não. É o tanto que eu creio, não é o tanto que eu sou ou deixei de ser. E esta mulher, ela conseguiu ver em Jesus, Deus homem, algo que nenhum daqueles religiosos conseguiam ver. É tão interessante que já foi dito várias vezes aqui na igreja, e eu quero sempre ressaltar isso, que os judeus, eles aguardavam o momento da coroação de Jesus, porque ele veio como prometido, o rei dos judeus. Mas até então não houve nenhuma cerimônia para que Cristo fosse coroado. E certa mensagem, certo texto, vem nos dizer algo muito interessante acerca de dois discípulos de Jesus que indagaram ele, dizendo: Senhor, quando o Senhor estiver no seu trono, permita-me que eu e o meu irmão estejamos um à sua direita e o outro à sua esquerda.
É tão interessante que eles não estavam dizendo nada acerca da glória. É tão interessante que eles não estavam pensando na vida após a morte, na eternidade. Eles estavam pensando no momento em que Cristo Jesus entraria em Jerusalém e no momento ele seria celebrado como rei dos judeus. Ele seria recebido pela população como rei dos reis. E aí eles já estavam programando o quê? Programando que, estando do lado de Jesus, eles também seriam coroados, eles também seriam honrados, eles também receberiam méritos. E então é tão interessante que esta mulher, ela sendo pecadora, ela vai até Jesus com um propósito. Ela vai até Jesus com a finalidade de adorá-lo, de servi-lo, de dobrar-se diante dele, sem qualquer pretensão, sem qualquer intenção humana, sem qualquer ganância, sem qualquer desejo, sem qualquer nada, levou aquela mulher a chorar aos pés de Jesus, senão porque ela viu no Deus homem que ele de fato era o Filho de Deus. Muito mais do que aquele que possivelmente poderia ser recebido pelos judeus como rei dos judeus. Ela não conseguia ver Jesus como um futuro rei de Israel. Ela conseguia ver em Jesus o rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe, esse texto é muito interessante, muito forte. Olha comigo o que a palavra diz no versículo 38. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Então, eu pensando, eu escrevi, Senhor, eu questionei, Senhor, por que ela chorava? Por que ela chorava? Ela não chorava porque ela tinha um filho doente. Ela não chorava porque ela estava endividada. Ela não chorava porque ela precisava de um milagre. Ela chorava porque ela era pecadora. Ela chorava justamente porque ela era pecadora. E que ela carecia da graça daquele que era o Filho de Deus. Ela chorava porque ela reconhecia que ela não era nada. E que aquele, ainda que os homens não tivessem recebido, era de fato o Filho de Deus. Ela chorava porque ela conseguia ver, além dos olhos carnais, ela conseguia ver Deus homem encarnado na pessoa de Jesus. Ela conseguia interpretar aquele sendo muito mais do rei de Israel como Senhor e Salvador da tua vida. Ela chorava porque ela acreditava o seguinte: olha, eu sou má, eu sou pecadora, e este homem é santo, este homem é o Filho de Deus. E é tão interessante você lembrar que quando nós temos uma visão de Cristo como Salvador, nós não podemos jamais permanecer a mesma pessoa. O que na verdade acontece com muitos que aceitam Jesus e continuam vivendo habitualmente na prática do pecado, é porque esta pessoa não teve uma revelação real da pessoa de Cristo. Porque quando temos uma revelação de quem é o Deus homem, então entendemos que o Deus homem é Cristo encarnado na pessoa de Jesus. Quando temos a revelação de quem é aquele homem, então nós não vivemos mais habitualmente na prática do pecado. E o que esta mulher entende é que aquele era o momento dela para que ela pudesse ter uma vida transformada. Aquele era o momento dela, não para receber um milagre, não para
ser coroada como aqueles 2 discípulos queriam. Não para se encher de glória, mas ela entendeu que aquele era o momento para que ela pudesse se arrepender dos seus pecados, declarando ser este o Filho de Deus. Sabe, queridos, quando eu vejo uma história dessa, eu fico pensando, Senhor, por que é tão difícil buscar o Senhor como esta mulher? Por que é tão difícil entender que o reino de Deus é feito de pessoas que buscam a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é? Porque é tão difícil assimilar a ideia de reino de Deus, como se não aquele que se faz em nada para se tornar alguém, aquele que se nega para ser aceito, aquele que renuncia para alcançar, aquele que abre mão para ter. A palavra diz que aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a tua vida por mim, achá-la-á. Ou seja, quando eu vivo para me encontrar, quando eu vivo para me satisfazer, quando eu vivo para me realizar, então eu perco a minha vida atrás das coisas que não são eternos. Mas quando eu perco a minha vida, quando eu decido perder a minha vida em prol do reino, do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eu consigo encontrá-la. Porque a vida, ela só pode ser uma vida real quando eu vivo em Cristo e por Cristo. Enquanto eu vivo por mim, eu estou me deteriorando, eu estou desfalecendo. Sabe, querido, perceba que versículo 38, eu queria ler novamente para trabalhar algo com vocês. Estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então é interessante que essa mulher, a participação dela nesse texto é somente esse versículo 38. Ela não tem mais nenhuma participação nessa história. Sabe por quê? Porque ela não estava ali, querido, em busca de nada senão agradar o Senhor. A igreja, ela aprendeu a pedir e nós esquecemos de servir ao Senhor. A igreja aprendeu a pedir e a pedir, entendendo que tudo quanto pedires em oração crendo receberás. Mas nós deixamos de lado a interpretação de que a maior conquista que nós podemos ter é quando nós negamos a nós mesmos para servirmos ao Todo-Poderoso. A maior realização que eu posso ter na minha vida, o maior prestígio, a maior vitória, a maior conquista que eu possa receber um dia. Não há nada melhor do que este momento em que todos nós almejamos, que é o momento em que Cristo se revelará à igreja. Separará as ovelhas dos bodes, as virgens prudentes das nécias. E é tão interessante que esta mulher, ela era pecadora. A ideia de pecadora
Não quer dizer que assim como eu e você que somos pecadores e estamos envolvidos na igreja, viemos em busca do Senhor, não. A ideia de pecadora quer dizer que esta mulher, ela estava longe de Deus, ela estava afastada de Deus. Não trata aqui qual pecado que esta mulher cometia, mas talvez seja o adultério, talvez seja a prostituição, talvez seja, enfim, o que esta mulher cometia, como esta mulher vivia. A Bíblia não trata, mas a verdade é que esta mulher, diferente dos religiosos, ela era pecadora. E por ser pecadora, quer dizer que ela andava longe de Deus, ela andava longe dos princípios cristãos. Não é uma ideia de pecadora como eu e você temos, não. É alguém que estava distante. É como a mulher samaritana, onde os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus para diante de um poço e uma mulher se aproxima dele e Jesus começa a bater um papo com uma samaritana. Isso era impossível. Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas quando Jesus encontra aquela mulher no poço, Jesus puxa um papo com aquela mulher. Jesus, ele se relaciona com a samaritana. É igual Jairo, um dos principais da sinagoga, que quando a tua filha está morrendo, talvez ele deixe de crer em todas a sua religiosidade, para ir em busca daquele homem Deus, Cristo encarnado, entendendo que ninguém podia fazer nada pela tua filha, senão aquele homem simples, humilde, mas sendo este Deus encarnado. Principal da sinagoga, Jairo era um homem de autoridade, de credibilidade, de respeito. E dificilmente um judeu, ele se prostra diante de outro judeu. E a palavra nos conta que Jairo se prostrou e insistentemente clamava a Jesus que fizesse algo pela tua filha. Sabe, queridos, esta mulher, ela marca a história de Jesus, a vida de Jesus, com o ato que ela realiza. Versículo 39, acompanha comigo. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Esse versículo 39 nos mostra que de fato este fariseu não sabia nada acerca de quem era Cristo, ou de quem era a pessoa de Jesus. Ainda que talvez ele tivesse convidado Jesus para entrar na tua casa como respeito, como honra, mas quando ele coloca no coração esse tipo de pensamento, demonstra que ele não sabia nada de quem era Jesus. Ele não sabia nada acerca da pessoa de Jesus. E é interessante que no versículo 40 nos diz algo importante. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a dizer. Ele disse: diz-me, mestre. Este Simão não é o Simão Pedro, discípulo. É Simão fariseu. Tá? Esse versículo 40, então, revela o quê? Revela que Jesus, quando disse: Simão, tenho algo a dizer, quer dizer que aquele fariseu estava perdido. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu tudo que ele tinha pensado. Jesus ouviu tudo ainda antes que ele tivesse aberto a boca para falar qualquer coisa. Jesus já conhecia o que estava no coração daquele homem. Então quando Jesus fala: Simão, eu tenho algo para te dizer, era porque o Senhor já havia lido o seu coração, já havia interpretado o seu coração, já conhecia o que tinha no coração daquele homem.
Aí no versículo 41 diz: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos a dívida. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Sabe, queridos, o que eu tenho aqui, talvez para nós entendermos acerca dessa história desta mulher, é que Jesus sempre gostou de falar por parábolas. Porque talvez por parábolas Jesus podia esclarecer de forma esclarecer o que ele queria revelar ao coração das pessoas. E então Jesus, ele conta esta história. E é interessante que Jesus, ele fala, olha, certo credor, ele perdoou a dívida dos 2 devedores. Só que um devia 500 e o outro 50. E é interessante que ele perguntou, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos as dívidas. Diz, pois, qual deles o amara mais? Jesus faz uma pergunta para Simão: Simão, quem que esse credor ama mais? O que ele perdoou 500 dinheiros ou o que ele perdoou 50 dinheiro? Simão respondeu, como qualquer um de nós responderíamos: é claro que o que devia mais. Jesus respondeu: julgastes bem. Olha o que diz o versículo 44. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Jesus, ele amou aquela mulher. Tanto que ele foi capaz de perdoar os seus muitos pecados. Vocês conseguem entender o que o texto está nos dizendo? Que devido ao ato de fé desta mulher, Jesus amou tanto a atitude desta mulher, preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus se sentiu tão honrado com isso. Jesus se sentiu tão valorizado com a atitude dessa mulher, que ele a amou tanto que foi capaz de perdoar todos os seus pecados. Ela não precisou de fazer nada além de reconhecer que ele era Jesus, o Filho de Deus. Ela não precisou de fazer nada além de se render diante do Deus homem. E o que talvez nós temos feito para agradarmos o coração do Senhor? Preste atenção no que eu vou dizer. Você tem que fazer algo pelo Senhor, para que Ele considere você como Ele considerou essa mulher. Você precisa fazer algo na tua vida pelo Senhor e para o Senhor, a ponto do Senhor considerá-lo como Ele considerou esta mulher. Não é simplesmente o fato de você dizer que você ama o Senhor Jesus, mas é o fato de você
ser amado por Ele. Você consegue entender isso? Olha para mim aqui, querido, eu quero ser claro no que eu estou dizendo. Não é o fato de você dizer que ama Jesus que vai mudar alguma coisa. Mas é quando você torna-se amado por Ele. Isso é maravilhoso, isso é a glória. Isso é revelação de Deus para a tua vida. Como que eu posso amar o Senhor? Esta mulher não chegou dizendo, Senhor, eu te amo. Talvez essa mulher não foi como Pedro disse a Jesus, olha, Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor fores. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, deixa de bobeira, Pedro. Deixa de bobeira, Pedro, porque antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deixa de bobeira, Pedro. Sabe, aqueles 2 irmãos que pediram para se sentar, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus. Eles queriam estar com Jesus, mas não pelo fato dele ser Deus homem, mas porque ele seria, na ideia deles, alguém que se tornaria o rei dos judeus, receberia uma glória, e por eles estarem ao seu lado também seriam glorificados. Eu entendo que isto é ridículo, porque na verdade eles não entendiam nada acerca de Jesus. Eles não tinham qualquer interpretação acerca de quem era este Deus homem, de quem era este Jesus encarnado. Isto é ridículo, porque na verdade o que toca no coração de Jesus não é quando o homem quer se tornar alguém, mas é quando o homem deixa de ser quem ele é, para reconhecer o Cristo que está diante dele. O que tocou no coração de Jesus, o que fez Jesus amar muito aquela mulher, não foi porque esta mulher veio falando um monte de bobeira no ouvido de Jesus, não foi porque esta mulher veio à frente de uma igreja e disse, eu aceito o Senhor Jesus, não foi porque esta mulher tomou uma posição, não, foi porque diante de todo aquele farisaísmo, ela se dobrou diante do Senhor e com suas lágrimas ela começou a lavar os pés de Jesus. Com o seu cabelo ela começou a enxugar os pés de Jesus. Com os seus lábios ela beijava os pés de Jesus. E com o unguento que estava na sua mão ela começou a ungir os pés de Jesus. A gente não tem que, sabe, querido, provar nada para ninguém. A gente faz, simplesmente faz, porque nós temos uma revelação de quem é Jesus, o Deus homem encarnado. Nós temos que entender que Jesus, ele não quer nada mais do que ser reconhecido como filho de Deus. E se uma pecadora que estava distante foi capaz de reconhecer, por que que eu e você às vezes temos os olhos vendados? Por que que eu e você não conseguimos absorver a mensagem que Jesus tem passado? Se uma pecadora tão distante foi capaz, por que que a palavra, a revelação, o Deus homem está tão distante de nós? Quando eu me deparo com este texto, eu fico pensando, Senhor, o problema é que a igreja tem acostumado muito com o Senhor. O problema é que nós acostumamos com a presença do Senhor. Quando Jesus disse, olha Pedro, olha Simão, eu cheguei na tua casa, essa mulher lavou os meus pés até agora e você nada fez por mim. Essa mulher
enxugou os meus pés com seus cabelos. E o que você fez por mim? Essa mulher não para de beijar os meus pés, Simão. E o que você fez por mim? Essa mulher ungiu os meus pés com unguento. E o que você fez, Simão? Nós temos acostumado em estar na presença do Senhor como se nós não precisássemos mais de ter uma reverência a Ele como Senhor das nossas vidas. A gente faz piada com o nome de Jesus. A gente dá risada por piadas feitas com o nome de Jesus. A gente não tem talvez temor por Jesus, como deveríamos ter. E Jesus, ele questiona esse fariseu hipócrita, dizendo: olha, vocês não valem nada. Esta mulher demonstrou amor por mim mais do que todos vocês. Assim como aquele credor perdoou a dívida de ambos que os devia, eu perdoo todos os pecados desta mulher, porque eu muito amei ela. Jesus, ele revela que ele estava totalmente quebrantado diante da situação, que ele se deparou com uma pecadora fazendo o que estava fazendo. Versículo 47 diz: por isso te digo, que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Versículo 48, então disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mais uma vez, perceba-se que eles não tinham qualquer entendimento acerca de Jesus. Porque agora eles já estão questionando: como que ele pode perdoar pecados? Eles não sabiam, eles não tinham noção de quem era Jesus. E eles estão dizendo: como este homem pode perdoar pecado? Aí Jesus certifica, mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Sabe, querido, o que eu vejo com essa história é que talvez a igreja ela precisa voltar a ser pecadora. Porque é engraçado, é cômico. Porque com o passar dos anos, nós vamos nos achando ser santos demais, preparados demais, puros demais. É como se eu pudesse olhar para o céu e ver o meu nome escrito no livro da vida e entender que nada e ninguém pode tirar aquele nome naquele livro e que a minha salvação já está garantida. Com o passar dos anos, a gente vai acostumando com essa ideia de ser cristão. E nós entendemos que a gente não precisa nada além de manter o que nós já temos feito. Não é isto o verdadeiro evangelho que nós temos pregado aqui nesta igreja. Não é isto a verdadeira mensagem do reino que tem sido ministrada neste lugar. Preste atenção no que eu vou dizer, queridos. Nós precisamos voltar a sermos pecadores, porque talvez é melhor sermos pecadores como esta mulher, do que santos como muitos de nós temos sido. Porque a nossa santidade está nos afastando de Deus.
A nossa santidade nos faz sermos bons demais. A nossa santidade nos faz sermos melhores do que os outros. A nossa santidade nos faz olhar para o outro pecador e dizer: aquela pessoa, se ela morrer assim, ela vai para o inferno. A nossa santidade nos coloca do lado de Jesus para sermos coroados com Ele quando Ele entrar na cidade. A nossa santidade nos faz sermos pessoas que pisam uma nas outras, porque nós sabemos alguma coisa, porque nós temos o discernimento de alguma coisa. A nossa santidade vai nos levar ao inferno, se não nos tornarmos como crianças pecadoras, para nos prostrarmos diante dos pés de Jesus, e se possível for chorar, lavando os seus pés com as nossas lágrimas, enxugando com os nossos cabelos, beijando Ele incessantemente, ungindo Jesus com unguento. Quando Jesus fala que nós precisamos nos tornar como crianças, às vezes é isso que Ele está dizendo. Seus religiosos, seus hipócritas, seus fariseus, vocês que acham ser alguma coisa, vocês precisam ser como crianças. Porque se vocês não se tornarem como crianças, vocês não verão o reino dos céus. Tornem-se crianças. Sabe com quem Jesus estava falando? Jesus estava falando com um homem letrado, um homem inteligente, que também era um dos principais. A pergunta dele foi: olha, eu tenho que voltar para o ventre materno? Não, você tem que deixar de ser santo, porque você é muito santo. Você tem que voltar a ser pecador, como essa mulher. Esse é o problema de nós acharmos que o meu tempo de igreja me dá credibilidade no céu. As boas ações que eu já fiz, algumas pessoas que eu já trouxe para Jesus, já me deu o passaporte para o céu. Porque eu parei de... porque eu estava com o casamento destruído, agora o meu casamento foi refeito. Porque eu vivia em adultério, agora eu casei, então pronto, eu tenho o meu passaporte para o céu. As pessoas acham que simplesmente o fato de tomarem uma atitude ou fazerem algo é o suficiente, é o que basta. E Jesus, ele confronta muito aqueles fariseus dizendo: olha, vocês não entendem nada. Vocês não conhecem de nada, vocês não sabem nada acerca de mim. Vocês não conhecem nada. Por isso que a palavra diz que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Vocês são doutores da lei, mas estão mortos, como sepulcro caiados. Vocês entendem alguma coisa de Bíblia, mas estão mortos. Vocês estão presos debaixo da lei. Vocês defendem a lei, sendo que eu não me faço a lei diante dos homens. E eu quero encerrar, querido, dizendo a vocês, esse versículo 50, ele resume toda a história desta mulher. Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Olha, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Qual fé que Jesus encontrou nessa mulher? Que fé é esta que Jesus diz que a tua fé te salvou? Qual a diferença da fé desta mulher para a fé que os religiosos tinham?
A fé dessa mulher salvou ela. Porque ela não só ficou admirando a pessoa de Jesus. Ela não só entendeu ser ele o Filho de Deus. Ela não só reconheceu que ele era um enviado de Deus, mas ela se dobrou diante dele. Ela não se importou com o que os homens poderiam dizer acerca dela. Verdade é que os fariseus ainda questionaram se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E era simplesmente o fato de Jesus permitir que ela beijasse os seus pés, é porque ele sabia quem era aquela mulher. Era justamente porque Jesus sabia quem era que ele permitiu aquilo. Porque era pecadora. Porque era pecadora. Queridos, quando eu falo que você precisa voltar a ser pecador, não é voltar ao mundo, mas é voltar à inocência de alguém que reconhece o quanto ele é pecador e que precisa da graça de Deus. O quanto eu sou pecador, a ponto de carecer da graça de Deus. Eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, que se Jesus não tiver misericórdia de mim, eu não consigo lidar com, eu não consigo mais caminhar. Eu sou tão mau, se Jesus não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que será. Coloque-se de pé no seu lugar.